Gratidão. E aqui vou falar um pouco sobre a mensagem de hoje, né? A mensagem da nossa egrégora. Final da mensagem, né? Vou repetir aqui a frase do final, que disse: compartilhar e unir esforços para que novas revelações possam ser sustentadas, né? Então, reforçando o que isso significa, né? Revelações sustentadas, que aquelas revelações possam ser sustentadas. Significa que quando a gente vai descobrindo mais de nós mesmos, ou seja, a gente vai obtendo revelações, porque nós estamos num processo ascensional, num processo evolutivo. Então a gente está buscando conhecer mais de nós mesmos. A ascensão nada mais é do que a gente encontrar com nós mesmos, né? Encontrar a nossa porção maior, vamos chamar assim, que é infinita, e a gente vai aprendendo, a gente vai escolhendo, né, como fazer esse trabalho, como aprender, como a gente pode melhorar e etc. Então, esse processo, né, essas revelações para serem sustentadas, o que a gente tem que fazer, né? Que revelações podem acontecer e que a gente não tenha como sustentar. O que significa isso, né? Significa energeticamente, né? Então a gente está falando sempre em termos de energia, ou seja, cada revelação, cada informação traz uma energia. Então essa energia, ela precisa ser absorvida pelo nosso corpo energético, compreendida, assimilada. Tem uma série de coisas que acontecem antes de chegar no nosso corpo físico, antes que a gente perceba, antes que a gente viva aquilo. Então eu não posso falar, não, eu sou do planeta A, eu sou do planeta B, né? Se isso não está na experiência, se a pessoa não está vivendo isso, se isso não faz parte do seu ser. Então, que revelações podem causar desequilíbrios, ou discordâncias, ou tumulto, caos, né? E que o compartilhar, como diz a mensagem, novamente, voltando à mensagem, compartilhar e unir esforços. Então, compartilhar e unir esforços é necessário nesse momento, no sentido de disseminar as pessoas que estão, né, no caminho ascensional, elas estão fazendo o seu trabalho, cada uma delas tem suas missões, suas tarefas, e o importante é que a gente esteja fazendo isso em concordância com o nosso eu superior. Então, se nós estamos colaborando, transferindo uma informação que foi solicitada pelo nosso egrégor, pelo nosso eu superior, nós estamos simplesmente compartilhando aquilo, né? Não estamos obrigando ninguém a acreditar ou desacreditar, ou o que quer que seja, mas a informação superior, dos níveis superiores, nos coloca como mensageiros daquela tarefa, daquela informação. Transmissores, vamos dizer assim, né? Então estamos transmitindo uma mensagem. Então essa mensagem, quando o receptor entra em ressonância, ou seja, o que acontece? O que é entrar em ressonância? Significa que a pessoa que está recebendo necessita daquela informação. Ela precisa de uma informação que está vindo de algum lugar. E, de repente, ela entra em ressonância com a informação. Então, aquela informação chegou para o receptor por ressonância magnética. Então, nenhuma informação nesse planeta, a partir do momento em que ele se torna um planeta evolutivo, né, entendendo que um planeta evolutivo, as redes, as conexões energéticas, as redes de comunicação, que a gente chama de comunicação cósmica, os espelhos, etc., são todos organizados. Então, toda comunicação é organizada. Então, eu não tenho que me preocupar, entre aspas, né, a gente como ser humano, em transferir uma mensagem ou transmitir uma mensagem e querer saber se chegou do outro lado, onde que chegou, o que aconteceu. Isso não existe num processo evolutivo, num sistema de comunicação cósmica. Por quê? Porque o sistema atua através da vibração, da ressonância. Então, uma pessoa recebeu uma mensagem que tem a ver com essa pessoa. Essa pessoa fez uso da informação da forma como essa pessoa precisava fazer uso da informação.
e é assim que funciona. Então, não é uma rede cósmica, né, de comunicação, não é uma rede social, gente, né? Não é como rede social nossa aqui, né? Ah, isso aqui, aquilo lá dando opiniões, ah, isso é bonito, aquilo é feio. Não, é uma rede de transmissão de informação superior para manutenção, transformação, mudança de ponto, como a gente chama, né? Para informações que atuam nas consciências, ou seja, na evolução, na elevação dos seres, no encaminhamento dos seres dentro dos seus processos evolutivos. Então a gente tem que fazer essa distinção para poder compreender que tipo de comunicação que a gente está recebendo, né? E entendendo que a gente está recebendo uma informação que está em consonância, que está em ressonância conosco, porque aquilo veio de um outro núcleo, de um núcleo superior, e não de uma mente. Então, nós temos que separar esse tipo de comunicação. A comunicação de uma mídia, de um jornal, de algo, de uma notícia, para uma comunicação cósmica, né? Então, são coisas totalmente diferentes. Então, as correntes energéticas estão em frequências diferentes. Por isso que uma pessoa que está assistindo o noticiário, ela está numa outra frequência. A pessoa que está no processo evolutivo está em outra frequência. Não quer dizer que ela não possa ver alguma coisa da outra frequência também. Mas, quando um ser entra no processo evolutivo, a frequência muda e ele vai receber e vai perceber aquilo que realmente cabe dentro do próprio processo em que ele está. Então, ele recebe uma informação e entende rapidamente, ou não entende rapidamente, mas aquilo já começa a fazer sentido. Então, ele começa a participar daquela informação que contém energia, informação, né? Começa a atuar dentro dele para trazer esclarecimento, para trazer expansão de consciência, autoconhecimento e todo esse processo de elevação. Então, o que pode acontecer, né? Ou seja, uma revelação, vamos imaginar, porque isso é algo que revelação da vida extraterrestre, etc. E isso todos nós sabemos que existe, né? Todos nós que já ingressamos nisso, né? Em algum nível, ou que entramos em contato com a nossa origem, ou mesmo que não entramos, mas entramos em contato com outros níveis de nós mesmos. Então já entendemos que existem outras coisas em outros planos. Então, se elas estão em outros planos, elas não estão necessariamente aqui na Terra, né? Não é tudo aqui. O universo é gigantesco, os sistemas solares são gigantescos, não existe só esse sistema solar. E então, se existe um monte de outras coisas que a gente não vê, mas sente e já está vivendo, a grande maioria, né? Não vou dizer a grande maioria, mas a maioria dos que estão no processo, que buscam autoconhecimento e estão no processo evolutivo, já tem isso como certo, né? Não tem nenhum tipo de questionamento. Mas os que não estão, que também não existe nenhum erro nisso, eles não estão porque ainda não chegaram em determinado nível frequencial energético de compreensão daquilo, porque não chegou o momento. Então, também está tudo certo. Mas existe um plano maior, né? Então, existe um plano divino, existe um plano do projeto Terra, no qual os comandos estão ancorando frequências, né? Dentro dessas frequências existem informações, existem esclarecimentos, existem uma série de tarefas a serem realizadas dentro desse projeto Terra, que é a nova Terra, como a gente chama, né? Então, a nova Terra, que é o projeto, começa pelo projeto de regeneração, que a gente chama regenerar a Terra, que passa por regenerar nós mesmos. Então, nós precisamos tomar conhecimento disso a partir da consciência. Então, eu tomo consciência de que eu estou sentindo, que eu estou vivendo coisas diferentes, que energeticamente eu estou acessando outras coisas, estou me transformando, eu estou colaborando para essa regeneração da Terra. Então, eu já sou parte. Não importa que parte que eu sou ainda, se eu já tenho todo plano, se eu sei tudo que vou fazer. Não. O que importa é que o ser se torna um colaborador.
Então, esse compartilhar é justamente isso. Quanto mais pessoas começam a se descobrir, e então a revelação de vida extraplanetária se torna algo natural para esses seres, isso já não é mais um tabu, não é um preconceito, não é nada. É algo que as pessoas começam a participar, começam a viver, internalizar e não tem nenhuma dificuldade, a não ser os próprios desafios do processo de evolução que coloca a gente diante de circunstâncias para a gente aprender. Então, isso é normal e natural para cada um. Agora, como a grande maioria dos seres dentro desse planeta, existem vários, vamos chamar, grupos, né? Uma coisa que a gente não gosta de falar aqui, de separação, porque para nós não existe grupos, não existe separação de nada, mas dentro do planeta Terra isso foi criado por conta das instituições, né? Tanto políticas, religiosas, educacionais. Então, essa separação começou a ser percebida por conta de que cada um acredita numa coisa. Então, um quer acreditar em um determinado dogma, outro quer acreditar em outro, e sempre colocando as coisas do lado de fora. Então, eu sempre acredito que existe alguém lá fora que vai resolver determinadas situações em nível planetário, por exemplo. E não existe, porque nós somos o todo, nós somos co-criadores da realidade. Então, o universo precisa da nossa atuação, o planeta Terra precisa da nossa atuação consciente para transformar a vida. Então, a gente só pode transformar a vida do planeta se a gente transformar nós mesmos. Então, nesse compasso de espera, né, dessas situações que foram colocadas no planeta, como religiões, etc., que são compassos de espera, ou seja, eu estou esperando que vai vir alguém, eu estou esperando que vai decidir a reunião que vai acontecer no dia tal, eu estou aguardando uma notícia que não chegou ainda. Isso é discordante, diferente de um processo evolutivo, onde nós recebemos a informação diretamente. Então, a informação que veio hoje, né, da nossa egrégora, com essa mensagem, é que essa sustentação, se acontecer, né, porque isso é uma questão energética. Então, por exemplo, três iatras, né, todos esses questionamentos, o que é, se é nave, é cometa, o que contém lá dentro, quem são esses seres, tudo isso, todas essas especulações vêm da mente humana, da mente que precisa do telescópio, da mente que precisa ver para crer. Em nível espiritual, que é a realidade, então a realidade não é construída no nível material, ela é construída no nível espiritual e então ela se condensa e se manifesta em determinados níveis de matéria, né? Então, incluindo nossos corpos. Então, se a gente tem um pensamento, né, uma concepção da vida espiritualizada, é diferente da concepção da Terra, né, materialista, que está buscando através de um telescópio descobrir quem são esses. E assim o tempo vai passando. Só que o movimento, né, dessa nave, vamos dizer assim, está acontecendo. E nós estamos sentindo, porque estamos no processo evolutivo e todos que estão conectados a energias de leis superiores, de leis suprafísicas, que são leis que atuam no plano energético, no nosso corpo, nos nossos corpos sutis. Então, para chegar à nossa matéria, é uma questão só de espaço-tempo, né? Aquela história do espaço-tempo, mas tem, obviamente, uma definição do próprio comando superior, do como, do quando e tudo isso. Então, o nosso papel é estarmos sempre preparados. Então, a gente tem que estar sempre preparado. O que é estar preparado? Vamos estar em estado de alerta? Não, não é a gente estar, meu Deus, nada disso. Ao contrário,
é a gente estar preparado, porque nós estamos participando, digo, preparados nós que estamos num processo evolutivo, todos nós aqui que estamos participando, que estamos num processo ascensional, estamos preparados. Em algum nível, estamos sendo sempre preparados. Então, nós sabemos que a energia muda a realidade. Então, se eu estou numa linha de tempo, numa outra frequência, eu estou observando uma outra realidade. Então, que realidades o planeta Terra vai manifestar diante disso? Já entendemos que o planeta Terra se torna um planeta evolutivo, né? E isso tem que se consagrar. Então, se consagrar significa que a energia tem que penetrar o planeta, ele tem que se manifestar nessas linhas evolutivas de quinta a nona dimensão, se configurar dessa forma para que nós possamos viver isso. Então, nós somos parte disso. Ao mesmo tempo em que nós nos transformamos, nós trazemos essa linha do tempo. Nós manifestamos. É tudo ao mesmo tempo. É só uma sensação de que está acontecendo uma coisa aqui, outra lá, né? Mas é tudo ao mesmo tempo. Então, a mensagem reforça que a sustentação, diante disso, é a nossa consciência. Então, não tem nada que vai sustentar lá fora. É a nossa consciência. Então, lá fora, entre aspas, os que não estão, né, dentro dessas correntes energéticas evolutivas, existe o quê? Existe também o plano, né, entre aspas, plano, existe como esses seres vão responder a uma descoberta que não faz parte da experiência deles. Então, como é que é isso que acontece? Então, eu vou revelar para uma pessoa algo que ela não está preparada para receber. Então, isso é orquestrado pelo plano superior, né? Mas, dentro dessa energia também existem os sistemas que são operados pela Terra, que precisam passar por transformações, que eles precisam evoluir, né? Tanto o sistema financeiro, todos os sistemas em geral, são sistemas de terceira dimensão. Então, isso dentro de uma energia, de uma frequência de quinta, é aquela história da tomada, né? A gente vai ligar uma coisa numa tomada que é 110, eu vou ligar um equipamento de 220. Então, isso precisa ser equalizado. Então, essas frequências, os sistemas que operam dentro de uma estrutura evolutiva, são diferentes de um sistema que opera numa dimensão de terceira dimensão. Então, isso tem que ser equalizado. Como vai ser, não temos essa informação, mas isso tem que acontecer. Por quê? Porque se nós estamos evoluindo, nossa consciência, nós não vamos continuar brincando de casinha, né? No bom sentido. Então, nós estamos crescendo em consciência, nós temos que estar coerentes, né? Do lado de fora, a nossa realidade externa precisa estar em consonância, em alinhamento com a nossa realidade interna, porque estamos manifestando quem somos, né? Então, pessoas descobrindo sua origem, pessoas passando por processo de transformação, pessoas mudando, né, diversas coisas na vida, tudo isso vai acontecendo por conta da mudança de consciência, do nível de consciência. Então, o sistema não faz mais sentido. O sistema se torna naturalmente obsoleto. Mas aqueles que não estão nesse processo evolutivo estão naquele sistema. Então, existe toda uma lacuna, né? E toda uma estratégia, todo um movimento superior em relação a isso. Então, nada é assim, porque senão viraria um caos, né? Eu retiro tudo e deixo como. Porém, a revelação, né? Revelação, que é uma energia que foi colocada, que foi o próprio Jesus, né? Que trouxe essa mensagem, ou seja, que ele disse que buscai, né? Que a verdade, né, ela seria revelada, né? Então, de alguma maneira, isso, né, conhecereis a verdade vos libertará, né? A grande mensagem. E isso está em andamento, né? Porque todos nós estamos vendo muito mais do que a gente via
antigamente. Então, essas pessoas que não estão dentro de um plano evolutivo, elas têm o direito, elas precisam saber. Né? Então, muitas não estão num plano evolutivo, não acessaram isso, ou não aceitaram isso, por conta de outros fatores que não podemos julgar, porque não sabemos. Mas que são seres que precisam saber. Né? Então, precisa saber o que significa essa frase que Jesus disse, o que significa isso, que verdade é essa. Então, isso começa a ficar de uma forma mais transparente. Então, essas pessoas, de alguma maneira, precisam saber também o que significa tudo isso, todas essas luzes no céu, o que isso está acontecendo, mas de uma linguagem, de uma maneira que elas possam compreender. Né? E então, tudo isso vai sendo equalizado, porque elas também vão ter que fazer o seu processo de transformação, elas também vão ter que evoluir, né? Seja nesse momento da transição ou não, mas elas vão carregar essas sementes para outro momento, se não for esse. Mas as sementes, né, os semeadores, estão fazendo o trabalho de semear isso. Então aquilo vai estar lá dentro da pessoa para que no momento certo ela possa renascer compreendendo que é um ser espiritual fazendo uma experiência, né, numa dimensão física. Então, se a gente não tiver essa compreensão através da experiência, a gente continua esperando alguém lá fora. E isso vai gerar, né, como essa mensagem diz, pode não gerar a sustentação com a revelação, porque com a revelação a pessoa fica sem chão. Como assim? Eu estou esperando a segunda vinda de Cristo e cadê ele? Ué, ele não veio? Né? Então, isso é um choque. Né? E as coisas não são feitas para chocar. Entendendo, gente, que todo o trabalho da luz, todo o trabalho superior, é um trabalho de amor incondicional e nunca de chocar. Então, isso, se vem algo assim, não é desse trabalho de luz, né? Porque o trabalho espiritual, o trabalho superior, é sempre para trazer o amor incondicional. Mesmo diante de uma revelação, a pessoa vai ter a sustentação com o próprio amor que ela vai receber diante da revelação. Então, sempre vai ter uma energia, que a gente chama, né? Vê uma energia, você tomou uma topada, você fala, meu Deus, que é isso? Mas vem outra para curar, para tratar, para te trazer esclarecimento, para te mostrar. Né? Então, as coisas não são de assustar, não existe nada disso. Né? De a pessoa ficar em choque. Não. O objetivo não é esse, mas se a pessoa fica, obviamente, por conta das crenças que tinha. Então, crenças muito religiosas, fortes, dogmas, etc., obviamente que isso vai mexer com a estrutura psicológica, né? Mas aí entra a energia superior também para trazer um equilíbrio psicológico. Por isso que é importante nesse momento que a gente compartilhe, né? Ou seja, não é compartilhar obrigado, ninguém está obrigado a nada, mas que a gente compartilhe no nosso dia a dia daquilo que a gente tem de melhor, porque isso traz um conforto para as pessoas, né? De alguma maneira, uma sustentação diante de uma revelação que a gente não sabe exatamente como pode acontecer. Por quê? Porque energeticamente é a revelação. Então, energeticamente, a gente não tem a dimensão do quanto aquela energia bate na superfície da Terra, né? E naqueles seres que estão, de alguma maneira, distraídos. Por isso que é sempre importante a gente estar atento e não se distrair. Por quê? Porque a energia não mente, a energia ela vai se revelando. Então, dia a dia, ela vai seguindo um plano maior. Então, cada ser recebe essa quantidade, vamos chamar assim, de informação, de energia, de acordo com a sua necessidade do seu próprio plano evolutivo, do seu próprio processo interno. Mas aqueles que não estão distraídos, eles não sabem. Mas a energia está lá. A energia está no planeta inteiro.
né? Então, isso é um movimento que é importante a gente estar unido, né? Estar unido com as pessoas de coração, apoiando de acordo com aquilo que a gente compreende, de acordo com as experiências que a gente tem. A gente não pode fazer algo que a gente não tem capacidade. Então, a nossa egrégora deixa muito claro, não tem capacidade de fazer determinada coisa, não é para fazer, né? Não tem, não tem como fazer. Então, não é responsabilidade nossa. A responsabilidade é a gente assumir o nosso comando, o comando da nossa vida, da nossa energia e transmitir ou transbordar isso para aquilo que foi indicado pelo eu superior. Então aí a gente está em alinhamento vibracional, energético e estamos ajudando. E não sair por aí, revelação, olha, não sei o que aconteceu. A pessoa abre a porta, sai correndo e começa a achar que agora eu vou ajudar todo mundo. E até o momento não se moveu para nada. Então ela não vai ajudar ninguém, ela vai prejudicar. Né? Então por quê? Porque não existe você ir lá fazer, se não fez a lição de casa interna. Por quê? Porque é na lição de casa interna que a gente vai ser deslocado, movido para algo, se tiver que acontecer, de acordo ao plano, de acordo ao eu superior, e não de acordo ao nosso ego. Então é muito importante a gente ter essa clareza mental, estar dentro, a gente estar voltado para dentro, não observando as coisas com os nossos olhos físicos. Olha, está acontecendo. Não. Estar como observador, como aquele que está sendo tocado pela energia crística, sabe o que é isso, porque já foi tocado em algum nível, e vai atuar mediante isso. E mais nada. E não vai sair por aí, né, fazendo aquilo que não tem nada para ser feito, né? Por quê? Porque o plano tem a sua organização maior. Então, essa mensagem é para a gente ficar atento, né? A gente compartilhar o nosso amor incondicional diante do que for, tendo que as circunstâncias são circunstâncias transitórias todas, e o que importa é a nossa consciência e o estado do nosso ser. Então, o estado de consciência é aquilo que importa. As circunstâncias todas são filmes que vão passando, e aquilo que o eu superior nos colocar para entrar naquela cena e fazer algo, a gente faz. Aquilo que o eu superior disser, não é para fazer, a gente não faz. E aos poucos a gente vai percebendo como é que essa comunicação acontece, e a gente vai se tornando mais assertivo, né? mais tranquilo, e vai seguindo então essas situações que são situações de transição mesmo. Né? Então é um momento de consolidação dessa transição, e existe algo que precisa consolidar isso. Né? A forma como acontece não importa, mas a mensagem é clara. Estejam sempre preparados em consciência. Gratidão.